Olá a todos, meu nome é Ramon Lacerda, sejam muito bem-vindos ao podcast Falando Direito número 2. Esse é o meu sócio, Dr. Felipe Bono, advogado comigo aqui também em Portugal e também advogado no Brasil, da mesma forma, né? Exatamente. Estamos aqui hoje para falar sobre a entrada, o ingresso no país, em Portugal, e também sobre as modalidades de visto, para quem tenha interesse em fazer o planejamento migratório. Exatamente. Basicamente sobre planejamento migratório. E a primeira distinção que é importante fazer é quem está viajando a turismo e quem planeja, de fato, migrar para Portugal. Se você vem a turismo, você vai entrar numa categoria totalmente diferente, que vai seguir regramentos e regulamentos diferentes, e a gente vai dedicar o início do vídeo para você. A pessoa que pretende vir para a Europa, para o espaço Schengen, a turismo, quais são os requisitos e o que é que ele precisa para ter uma viagem tranquila e para que esse processo migratório seja mais simples e a previsão de alteração dessa regulamentação para o início do ano que vem, que é o visto ESTA. Exatamente, a aplicação automática e eletrônica do visto. Exato. E, de um outro lado, você tem o planejamento migratório para as pessoas que pretendem vir para Portugal, seja para estudar, seja para trabalhar, ou para a pessoa que tem rendimentos próprios e pretende viver em Portugal com esses rendimentos. Tá bem? Exatamente. A primeira figura que a gente mencionou, que é a do turista, a pessoa que vem só para viajar, gozar do espaço Schengen e depois voltar para o seu país de origem, ela tem que comprovar alguns requisitos no momento da entrada. Que seria o comprovante de subsistência, que ela tem dinheiro efetivamente para permanecer no país pelo período, que ela tem um comprovante de alojamento, um local que ela vai estabelecer durante esse período, ela deve provar que ela tem um hotel, um Airbnb ou a casa de algum parente, amigo à disposição, e também a passagem de volta e o seguro viagem, porque o intuito da União Europeia, em geral, é de receber esse turista de uma maneira que ele possa entrar, permanecer e sair de maneira tranquila, sem intercorrências. Ou seja, basicamente o que todo mundo necessariamente tem que ter para fazer uma viagem, né? Porque a verdade é que se você não tem essas coisas, obviamente sua viagem é fraudulenta, né? Como é que a pessoa viaja para cá e não vai ter hotel? Ou não vai ficar na casa de alguém que mora aqui? Esse é o ponto. As pessoas que estão se organizando de turismo, elas têm soluções para essas questões práticas da viagem. Se você analisar bem, do ponto de vista de você mesmo quando viaja, toda vez que você viaja, a primeira preocupação que você tem que ter, obviamente, é passagem de ida, passagem de volta. Onde vai ficar e com que dinheiro você vai. Como que eu vou comer, como que eu vou pagar transporte. Exato. Então, assim, esses procedimentos que se determinam para viagem de turismo, eles não são nada fora da curva. É o normal mesmo. Porque normalmente, assim, as pessoas que... Há uma diferença entre as pessoas que vêm a turismo com o interesse de violar, né, essa decisão de vir a turismo e decidem ficar. E essas são as pessoas que vão vir para turismo e estão querendo economizar até nisso, né? Às vezes vem sem passagem de volta, às vezes não tem um alojamento para o período inteiro da viagem, ela precisa vir para ficar 30 dias com a passagem de volta. Só que tem um alojamento para 10 dias. Inclusive, eu diria assim que 20% dos nossos honorários hoje no escritório são de pessoas que estão no aeroporto e ficam retidas. Sim. Porque chegam no aeroporto sem essas condicionantes básicas e tem que voltar para o Brasil, se não resolverem. Por exemplo, a gente teve um cliente recentemente, né, que veio, tinha uma viagem que a viagem de volta dava 15 dias, mas ela só tinha comprado hotel para 2 dias. E aí, quando chegou na inspeção do CEF para fazer a entrada no país, foi se questionado por que é que não havia o hotel, ou a hospedagem, ou a carta convite de alguém que fosse responsável pelo período. E o que a gente, e de fato era verdade, né? A gente foi no CEF, conseguiu comprovar que o agente de turismo cometeu um erro na hora da compra do pacote do hotel, e o que a gente fez foi fazer uma reserva pelo período completo durante o período que o cliente estava retido. Ele não tinha ficado ainda com a negativa de entrada, né? Ele estava ainda naquela fase inicial de ter a primeira entrevista, então nós compramos a reserva para o período completo, fomos até o CEF explicar para o inspetor que havia ali um problema com a emissão da reserva, mas que não era um problema financeiro, não era um problema de turismo. Era um problema, uma mera falha, né, na marcação, e a gente conseguiu liberar o cliente através disso. Então, isso você tem que ter muito claramente quando você viaja. Você tem que ter a passagem de entrada, a passagem de volta. Agora, a passagem de volta precisa ser para Portugal? Não, pode ser para qualquer país. Dentro do espaço Schengen. Inclusive, não precisa nem ser do espaço Schengen, né? Você pode vir daqui para os Estados Unidos. Sim, desde que tenha no final uma passagem de volta, mostrando que você está num percurso de turismo. Você tem hospedagem para todos os locais. Então, primeira coisa, a passagem de ida e a passagem de volta. O segundo requisito que eles determinam. E outra coisa, tá? Não adianta fazer aquelas passagens, aquelas reservas fictícias que antigamente algumas empresas faziam, porque o inspetor liga. Ele pode ligar para a companhia aérea para confirmar.
Inclusive, já teve um outro cliente nosso também, que ele ficou lá esperando 2, 3 horinhas, enquanto o inspetor fazia isso. O inspetor, quando a gente chegou lá, então, ligou para o inspetor, falou com o inspetor, a questão foi justamente essa. Ele falou, olha, a gente está confirmando se as reservas são legítimas. Ou seja, não adianta fazer a reserva e depois cancelar. Comprar passagem flex para poder pedir reembolso. Você tem que, de fato, se você está vindo a turismo, ter passagem de ida e volta. E isso pode ser conferido. Normalmente é? Não. Normalmente o inspetor não vai ter problema nenhum, ele vai liberar você, porque se presume que as pessoas, de alguma forma, ainda são honestas. Tem um pente fino, assim, no sentido de quando a pessoa tem uma característica maior de migração, né? Exato. Pessoa jovem, vindo sozinha, com muita mala, etc., eles detectam esse movimento. A pessoa que viaja para cá com certidão de nascimento apostolado em Haia. A pessoa que viaja para cá com 16 ternos na mala. Foi o meu caso. Eu, quando viajei para cá, eu viajei com 16 ternos na mala. Obviamente, eu não podia. Caso eu fosse passar... Obviamente, eu vi que de estudante, isso não tinha problema, mas imaginemos que eu estivesse numa viagem de turismo. Como é que eu ia justificar para uma viagem de turismo de 12 dias eu estar com 16 ternos? É do mesmo jeito, eu vim na minha mala com todos os documentos do mestrado, para a inscrição da ordem, etc. Obviamente, eu não vim a turismo, eu vim ficar. Exato. Muita gente até tenta burlar um pouco disso, mandando as correspondências depois pelo correio. É uma forma mais segura, já que você pretende fazer isso, mas não é recomendado. Recomendado é que se você, de fato, vai vir para ficar, que você resolva esse problema migratório do teu país. Sim. E aí a gente vai te ensinar a tomar essas decisões e quais são as melhores decisões para tomar, sendo ela de estudo, trabalho ou de rendimentos próprios. Sim. Só para concluir a parte do turismo, que só para falar em valores em relação ao comprovante de subsistência, a pessoa que vai entrar no país precisa comprovar no dia da entrada o valor de 75 euros por pessoa e 40 euros por dia de estadia. Então, se são 30 dias, o primeiro dia 75 euros, mais 29 dias de 40 euros. Que vai dar 1.160. Por aí. Porque só multiplica por 30 e depois diminui 40. Eu confio nessa Eu matemática. aprendi a falar assim. Eu multiplico tudo depois de tiro. Então, basicamente, você tem que ter aí mais ou menos 1.200 euros por mês. Lembrando que o primeiro mês é um pouco maior porque tem o primeiro dia, que é 70 euros, que eles contam como se você fosse gastar ali com um translado, pro hotel, alguma coisa. Tá. Mas essa média de 40 euros por dia é a média que o CEF aceita, como aceitava para sua viagem, e honestamente também é um valor até razoável, né? Realístico. Eu acho que não foge do que se usa, se gasta quando Obviamente, você chega. O tempo tem pessoas que acham 1.000 euros por dia, né? A gente claro. viu hoje ali cenas de pessoas, né, que estavam demonstrando um alto poder aquisitivo no Instagram, né? Essas pessoas vão gastar 1.000 euros por dia, mas eu diria que essa média dos 40 euros é uma média bem razoável mesmo, assim, considerando realístico, né? Considerando que você comprou a passagem, que você já pagou o seu alojamento, Isso. que é só para comer, transporte. Almoço, janta, isso por pessoa, tá? Lembrando, essa média é por pessoa. Mas ela é bem realística para Portugal. Se você for para Londres, se você for para Paris, essa média é bem menor. Não, aí já fica Ou você gasta bem mais. inviável. E a outra questão que o Felipe falou, além do meio de subsistência e passagem de volta, é uma coisa que as pessoas costumam ignorar. Mas é o seguro viagem. Com certeza. Para que serve o seguro viagem? Eu acho que todo mundo lembra daquele caso famoso, daquela senhorinha que foi para a Turquia e decidiu comprar um passeio maravilhoso de balão. E o gás lá, né, pegou fogo no balão e o balão caiu e a senhorinha quebrou a perna, né? Aquela cirurgia daquela senhorinha custou $300.000. E ela ficou vários dias, né, no hospital, na Turquia, tarará. E qual é o ponto? O governo precisa se assegurar de que você, caso aconteça uma situação fora do normal, né? O normal é você vir, se divertir, passar seus dias de viagem, aproveitar, agregar muito na sua vida aí, para ter uma viagem maravilhosa para a Europa, conhecer o que você tiver que conhecer e voltar para o Brasil. Esse é o normal. O que é que não é normal? O que é que você tem que se proteger e ter um seguro? Então, um seguro doença, você pode quebrar uma perna, você pode bater um veículo, pode bater um carro, você pode sofrer algum intempérie, né? Recentemente teve o caso da Covid-19, que várias pessoas estavam em viagem, estavam na Itália, por exemplo, quando teve estopim no começo da pandemia, contraíram o Covid, tiveram que ficar internadas. Vários dias, né? Uma internação no UTI, por exemplo, o valor é vultuoso. Vultuoso. Então, o seguro, de fato, e inclusive hoje, a partir da pandemia, o seguro tem que compreender também a Covid-19. Não mais. Só foi pelo período de 2020 e 2021. Aí em 2022 liberou. Mas as companhias aéreas só permitiam você embarcar se você tivesse seguro para o Covid-19. Sim. E era bem mais caro. Quando eu vim, eu tive todo o seguro para a Covid-19. Eu não. Porque o que aconteceu comigo? Como eu vinha para estudar, eu utilizei o tratado do PB4. Ah, sim. Do Brasil. Eu tinha PB4 também. Exato. Só que as pessoas falavam assim, não vai com o PB4 porque
O PB4 vai indicar que você vai ficar, mas eu já vim para ficar. Então, eu já vim com o PB4, e aí o PB4 é um tratado que existe entre o Brasil e Portugal, baseado no Tratado de Amizade, que permite que você que tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde do Brasil, o SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde de Portugal. Então, se você faz pelo sistema do MyGov a aplicação para o PB4, por ser brasileiro, fica dispensado a você do seguro viagem. Não obstante, se você chega também no posto migratório para turismo, munido de um PB4, aquilo pega mal, né? Assim, a sua imagem é diferente. Dá a entender que você vai ficar. Muito embora pela lei você esteja cobertado, você possa brigar com o oficial, com o inspetor do CEF, explicar que você tem PB4 porque você tem direito ao tratado. Mas não é muito comum. O comum é as pessoas terem aquele seguro de viagem da CVC, do banco. Até porque a pessoa que está viajando a turismo, ela com certeza nem conhece o PB4, ela nem teve essa informação na vida, que tinha esse tratado, que ela poderia ir para Portugal e usar saúde pública. Mas, se você quiser fazer o PB4 também, ele é gratuito, não tem custo, tem validade de 1 ano, e ele às vezes demora um pouco para sair, mas via de regra, em 1 semana é o normal do PB4 estar emitido, e você vai poder usar ele aqui em Portugal. Lembrando que o documento é público, mas você tem que apostilar para que ele tenha validade fora do Brasil. Então você tem que terminar de emitir o PB4, levar aquilo num cartório que tenha a possibilidade de fazer apostilamento em AIA e pedir para que haja para que seja feito o apostilamento dele para que ele valha aqui em Portugal. E fora o seguro viagem, a passagem de volta, e você tem a questão do hotel. Você tem que comprovar o hotel, ou o alojamento, ou o Airbnb, ou qualquer que seja o aluguel de uma casa, pode ser até um contrato mesmo com aquela pessoa proprietária. E se você não for fazer nada disso, for ficar na casa de alguém que resida em Portugal, essa pessoa tem que fazer um termo chamada carta convite, autorizando você, ou na verdade, o termo de estabilidade, que é a carta convite, lhe autorizando a permanecer em Portugal, na casa dela, explicando que ela vai ficar na sua casa, por aquele período, e nesse caso pode-se dispensar o hotel. Lembrando que quanto mais elementos dessa natureza você tiver, carta convite, PB4, menos turista você vai aparentando ser. Sim. Não faz muito sentido a pessoa que vai vir para ficar como turista ter carta convite, PB4, às vezes até o TENTE já, né, que é o número de Portugal. Você também pode pedir a dispensa do seguro doença, se você já tiver um PB4, porque automaticamente você já vai estar vinculado ali à unidade de saúde portuguesa. Então, mas obviamente isso indica que você não é tão turista assim, né? E pronto, dessa forma você vai cumprir todos os requisitos para poder ter uma viagem como turista. E se você tendo passagem de volta, seguro viagem, o hotel, ou a carta convite e o dinheiro, ou o cartão de crédito, ou o meio de subsistência adequado e suficiente para os dias que você vai passar, e for negada a sua entrada, você pode pedir para que um advogado vá até o espaço do aeroporto para fazer uma defesa administrativa da sua recusa. Normalmente isso funciona bem quando você está ok, tá? Se você não estiver ok e você de fato tiver indícios muito precisos de que você vai emigrar, de que você tem ali uma outra finalidade para a viagem, você vai ter de fato sua entrada negada e não tem advogado no mundo que consiga te soltar, porque isso é uma decisão, afinal das contas, política. Não é uma decisão que precisa estar sequer fundamentada. Não sei que requisitos, né? X, Y, Z, entra. Não é... Em Portugal até que vai, né? Porque Portugal tem um regulamento, mas no final é decisão política. E além disso, doutor Felipe, tem uma diferença também entre a retenção inicial que é feita no aeroporto e, de fato, a ordem de volta, de recusa. Se você for dado uma ordem de recusa, você pode assinar um termo dizendo que você concorda, que você vai voltar para o seu país, mas isso tudo corre às suas despesas, tá? Se você não tiver recurso para voltar, é que o governo português, em contato com o consulado brasileiro, providencia o teu retorno. Mas lembrando que, se isso acontecer, você vai ter uma página do seu passaporte riscada, né, com o xizinho da entrada, e você vai ter também uma proibição de entrar na zona do espaço Schengen pelo período de 6 meses. E, provavelmente, todas as suas próximas visitas sempre vão ficar meio que problemáticas na análise ali de suspeição já prévia, né? É igual o visto americano. Tá? Uma vez que negou, você passa uma vida para conseguir resolver aquilo. Imagina. Então, passados a etapa do turismo, nós vamos falar agora do visto de residência. Aquela pessoa que tem o ânimo de fato, emigrar a Portugal, de fazer todo o planejamento migratório, né? Dentro do visto de residência, há várias modalidades de vistos. Seja visto para quem vai fazer uma faculdade, um estudo, um mestrado, ou para aquela pessoa que vai vir com rendimentos próprios, visto D7,
que é aquela pessoa que vai utilizar os seus proventos, seja de um aluguel, seja de uma aposentadoria, colabora de uma empresa. Também o visto para nômade digital, que é aquela pessoa que tem um contrato de trabalho ou uma prestação de serviço de forma remota para uma empresa que não esteja sediada em Portugal. Todas as pessoas têm a faculdade de solicitar o visto e residir de forma legal em Portugal. Inclusive, hoje também tem o visto de procura de trabalho, Sim. que é novo, né? Foi feito esse ano, ou final do ano passado, em que você também pode hoje pedir o visto para vir procurar trabalho em Portugal, que ele é concedido por um período de 4 meses. Você tem uma extensão de mais 2, em que você pode, nesse período, tem que necessariamente arrumar trabalho aqui em Portugal para poder ficar. Também tem o visto de estudos. Visto para estudante, que ele tem que comprovar também, inicialmente, o alojamento, 15 dias de alojamento. Ele tem que comprovar que ele tem a passagem de ida, que tem... Não precisa de passagem de volta, né? Sim, que tem a subsistência pelo período de 1 ano em Portugal e de referente a um salário mínimo. Que deve dar hoje algo em torno de 8.600 euros. Por aí. E essa mesma comprovação também serve para o visto de residência para quem vai viver com rendimentos próprios. Tem que ter capitalizado 1 ano de vida, 1 ano de salário mínimo em Portugal numa conta. Preferencialmente Portuguesa. numa conta portuguesa. Exatamente. Eu acho que é até obrigatório que seja portuguesa, né, a conta. E aí você pode abrir essa conta aqui em Portugal, quando você vem. Ou você pode abrir essa conta também nos bancos portugueses do Brasil. Eu acho que São Paulo e Rio tem essa São Paulo e Rio possibilidade. de Janeiro tem a filial do Milênio. Do Banco Milênio. E Pode eles abrir, só né? abrem de fato lá para quem já tem o NIF e residência em Portugal. Não, o NIF tem que ter. Ou se não, para quem não tem a residência em Portugal e que vá fazer a aplicação do visto D7. Exato. De fato, é a exigência deles. Então, e o visto para nômade digital tem uma comprovação de subsistência um pouquinho maior, só que a diferença é que você não vai provar por 12 meses, você vai provar só por 3 meses antes do pedido do visto. Então, você vai ter que comprovar que você tem 4 salários mínimos portugueses numa conta. Que é bastante. São 3 mil euros praticamente, Uhum. para os 3 primeiros meses. A diferença é que no D7 tem que comprovar um salário mínimo pelo ano inteiro. No final é um valor maior, não é maior, mas é mais difícil você disponibilizar no valor total imediato numa conta do que o visto para nômade digital. E todos esses vistos conferem residência. Todos esses vistos você entra legalmente no país e a partir disso vai ser agendada uma entrevista para você no CEF. Alguns deles já vêm com agendamento no próprio visto, né? Por via de regra, sim. Acontece de algum visto ou outro que é deferido e não vem com agendamento, então a pessoa tem que chegar no país, ligar no CEF e agendar quando tiver vaga disponível para fazer a entrevista e adquirir o cartão de residência, o título de residência, que é um cartão que, dependendo do visto, ele vai todos os vistos, ele vai te conferir a possibilidade de residir legalmente no país, inclusive viajar dentro da União Europeia, sem precisar comprovar ser um turista. Você já não é um turista, você deixa de ser e tem o status de um residente. Vamos falar então sobre cada um deles? Vamos. Eu separei aqui pra gente poder tratar deles, porque a gente também segmenta, e aí a pessoa você já escutou todos eles, né? Agora você vai poder escutar o que melhor lhe interessa para entender os regramentos de cada um. Ó, vamos começar sobre o visto de estudos. Primeiro, doutor Felipe, quais seriam os documentos no Brasil que você teria que aprontar, organizar? Como é que funciona esse acesso à universidade? Primeira coisa, ele tem que fazer a inscrição na universidade direto do Brasil. Só universidade? Ou pode ser? Universidade, tanto mestrado, né? Doutorado, a própria graduação e também o ensino secundário, dependendo da situação dele, se ele se enquadrar nas hipóteses que ele pode se inscrever no ensino secundário no país. Ou seja, o doutor Felipe está falando que você pode vir com visto de estudos até para cursar o ensino médio. Exatamente. Não é necessariamente fazer graduação, fazer direito, fazer mestrado em direito, que nem é o caso da gente. A gente, por acaso, estava na fase da vida em que você já poderia caminhar para o mestrado, porque a gente já tinha graduação. Mas se alguém tem 19 anos e quer fazer um curso profissionalizante? Aí ele tem que fazer o... Pode. Pode. Pelo CETESP. Sim. Só tem que estar regulamentado pelo governo, Sim. como um dos cursos que permite a emissão de visto. Tecnicamente falando, eles não permitem que seja um curso telepresencial, tem que ser um curso presencial. E alguns deles você pode até trabalhar também em Portugal, portanto você pega um curso que tenha compatibilidade de horário, né? Sim, que tem a carga horária reduzida para ele conseguir fazer o... Reduzida ou pós-laboral, que é o meu caso. Meu mestrado ele é pós-laboral, então eu posso trabalhar. Tanto que na minha residência de estudante, no verso dela vem a possibilidade de realizar atividade profissional. Então, ou seja, você também pode vir para cá para estudar o ensino médio, que aqui chama secundário, você pode vir fazer graduação, fazer um curso superior, pode fazer um mestrado, doutoramento ou curso profissionalizante se você não quiser fazer um nível superior. Qualquer pessoa do Brasil pode fazer isso? Pode. E aí, qual é o primeiro passo? Para a pessoa que quer estudar em Portugal, se inscrever no curso que ele pretende, ter a aceitação da candidatura, ele ser aprovado na candidatura, para o visto, passaporte, o comprovante de rendimento que ele tem que mostrar no visto. Não é só na entrevista do CEF que ele tem que mostrar que ele tem a capacidade financeira para ficar no país, mas sim para também ter o visto deferido. Ele tem que demonstrar... Mas espera, que eu acho que a gente atropelou.
Depois da aceitação com a universidade, qual é o próximo passo? Para a pessoa que vai aplicar para o visto de estudante, ela precisa fazer todo o preenchimento de formulário, organização de documentos, junto à VFS, que é a empresa competente no Brasil que julga esses pedidos. Ela trabalha junto com o consulado brasileiro em Portugal, junto com o consulado português, no sentido de analisar toda a documentação e deferir ou não o visto. Inclusive, a VFS, ela presta até o próprio serviço de organização dessa documentação. Você pode pagar extra, se quiser que a VFS te ajude nessa organização. Ela faz assessoria documental do pedido de visto. Ou seja, você pode procurar um advogado de sua confiança para mandar o pedido para a VFS, ou você pode pedir para a própria VFS prestar esse serviço de organização documental. E é ótimo, tá? Eu já usei, a VFS trabalha muito bem. Ela realmente faz a correção boa dos pedidos. E, obviamente, você também vai ter que mandar essa documentação para a VFS da sua região. E você manda isso via carta. Sim. Com o seu passaporte dentro. O que no Brasil gera um pouco de ansiedade. Mas é normal. E normalmente não traz muito problema. Mas você vai mandar por carta. O primeiro passo é ser aceito, né? Sim. Você foi aceito na universidade, no nível superior, no curso, etc. Depois disso, você vai organizar a documentação básica. Comprovando o rendimento da VFS. Isso. Além do documento de comprovação de subsistência. Isso. No caso do visto de estudo, 15 dias de alojamento inicial, quando você consegue chegar no país. Dispensada a passagem de volta, então você vai ter que mandar para a VFS. Olha, tá aqui minha passagem de ida, tá aqui meu alojamento por 15 dias. O aceite da faculdade. Tá aqui o aceite da universidade. A universidade aqui em Portugal, ou o curso, qualquer que seja ele, a primeira coisa que quando você se inscreve, você tem que sempre se inscrever como aluno internacional. E aí, quando você se inscreve como aluno internacional, a faculdade tem uma modalidade própria. Inclusive, a maioria das inscrições para aluno internacional ocorre 2-3 meses antes, né, do período de inscrição para alunos nacionais, já justamente para que você possa ter esse trâmite na VFS do Brasil. Existe outro caminho para fazer o visto no Brasil que não seja a VFS? Não. É a única forma de você reclamar um visto português no Brasil é através da VFS. Uma determinação legal. É uma empresa terceirizada que o governo de Portugal acordou de fazer esse trâmite. Inclusive, não só no Brasil, a VFS está presente em diversos países. Angola, por exemplo, todos os vistos africanos também passam pela VFS. Exato. E aí você vai juntar sua documentação básica, né? O passaporte, comprovante que foi aceite na Universidade Portuguesa, subsistência, alojamento e o meio de subsistência do período completo, né? Sim. Envia tudo aquilo para a VFS e eles vão dar uma pré-análise do que você enviou. E sendo ok, eles já mandam para você de volta via Eles têm um prazo legal para julgar, que são de 3 meses, 90 dias. Exato. E eles costumam cumprir esse prazo, tá? Sim. Normalmente é o último dia do prazo, mas fazem. E vai ser devolvido para você o seu passaporte com a página do visto colacionada nela, já, via de regra, com agendamento para quando você chegar em Portugal, você ir na entrevista do CEF e converter aquele teu visto, que só tem validade de 4 meses, não mais do que isso, numa autorização de residência. Porque no Portugal é diferente de alguns outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que o próprio visto de autorização, a pessoa entra e fica. Exato. O visto para Portugal é só para legalizar a tua entrada no país. E a partir dessa entrada, você vai ter entrevista para, de fato, consolidar isso numa autorização de residência que vai perdurar por mais anos do que o visto que só dura 4 meses para entrar no país. O que vai implicar nessa entrevista na comprovação de que aquelas coisas que você falou lá no Brasil, na VFS, se consolidaram. Ou seja, tenho residência além dos 15 dias? Tenho. Tenho NIF, tenho débitos na finança, tenho débito na segurança social. Depois você chegou aqui, vai ter que ter já documentação portuguesa. Se comprovar que você, além da inscrição na Universidade do Aceite, você agora vai ter que estar efetivamente matriculado. E aí você vai precisar de uma declaração emitida pela universidade, verdadeira, escrita à mão, não é aquela digital que eles mandam no início, para você por e-mail. Você vai precisar agora de uma declaração formal da universidade de que aquilo ali consolidou no matrícula. Tem que ter 30 dias, inclusive, tem que ser emitida 30 dias antes da tua entrevista no CEF. Isso é um erro que as pessoas cometem. Se você chega em Portugal, já pegam logo o documento. E aí, quando chega na entrevista, o documento não está mais válido. Então, você tem que esperar a tua entrevista, 30 dias antes você tem que ir na universidade e pegar uma declaração. Então, você tem que ter uma certa programação para isso, que tem universidades que demoram a dar o documento. E se você tiver entrevista segunda-feira que vem, terça-feira agora, se for, por exemplo, na FDUL, você não vai ter. Não, no meu caso foi rápido. Demorou cerca de 3 dias. Só que lá eles perguntam. Eles já sabem disso, então eles perguntam. Quando é a entrevista? Aí eu falei, eu fui pedir em agosto e em setembro a entrevista. Eles falaram, então a gente só vai emitir daqui a uma semana, que é no final de agosto, porque senão o seu documento não vai ser válido. Exato. A conta em banco também. Há algumas pessoas que não levam isso para entrevista de forma consolidada, mas o ideal é você levar o extrato impresso pelo banco, assinado pelo teu gerente, para poder tornar mais válido o documento. Então, cada delegação do CEF vai analisar de uma forma diferente. Mas
Isso que eu tô falando são os maiores cuidados possíveis, que é Sim. tudo que já deu errado em todas as vezes, né? E você ter que ter o documento assinado pela própria universidade com 30 dias antes. E aqui em Portugal, obviamente, depois dos 15 dias, você vai ter que ter Obviamente você tem um lugar pra morar. seja hotel, seja um quarto de alguém, seja Residência estudantil. um contrato de arrendamento. Lembrando que se for um contrato de arrendamento, ele tem que estar registrado nas finanças. Se você tiver alugado só um quarto, você vai precisar que o teu inquilino, teu senhorio, que o teu inquilino não, o teu senhorio, vá na junta de freguesia junto com você para assinar uma declaração de residência, um atestado de residência. Isso aí vai precisar de ter 2 portugueses residentes naquela freguesia, de testemunha para poder recenseados ali, para poder assinar por você, ou que você tenha documentos oficiais demonstrando que você reside naquela região para substituir isso daí. Isso aí também vai de junta de freguesia para junta de freguesia. Tem junta de freguesia que não aceita nada que não sejam as 2 testemunhas, tem junta de freguesia que aceita, então vai ser uma complicação. Mas é isso, então você vai ter esse visto que vai se consolidar numa residência através da entrevista aqui em Portugal, e você vai ter que organizar sua documentação também no Brasil, sendo turista, tendo visto de estudos para poder organizar aqui. A primeira delas é o quê? A documentação da universidade ou do ensino médio, né? Você vai ter que fazer, se você vier para fazer o ensino superior, por exemplo, você tem que entender que você vai precisar fazer a sua equivalência do ensino médio. A maioria das universidades aqui dá um prazo de 1 ano para fazer a equivalência desse ensino médio. Você tem que fazer. Sob pena que no 2º ano você não conseguir se rematricular porque você não tem a equivalência do médio. Então você tem que trazer o quê? Seu histórico escolar do ensino médio e fundamental, junto com o teu diploma de formação do ensino médio e do fundamental. Só o médio resolve, do médio. Tem que estar também assinado pelo teu diretor. Aquela assinatura tem que estar reconhecida firma e apostilada em AIA. Para o histórico também, tá? Lembrando que você vai trazer isso para Portugal e vai pedir equivalência numa escola de secundário aqui, com a equivalência do 12º ano, para você poder ir para o nível superior. Para poder ser considerado, né? Formado. Para você ser, exatamente. Mas é um caminho obrigatório, tá? Da mesma forma, se você vier para fazer o mestrado, você vai ter que depositar na universidade os teus documentos do ensino superior. Apostolados em AIA também, sob pena de perder essa matrícula depois. Exatamente. Vai até o final do ano, né? No momento da candidatura, você apresenta na plataforma online que eles fornecem. Você apresenta escaneado. Você matricula, você só escaneia o documento e manda. Mas até o final do ano letivo tem que depositar o documento original da faculdade apostilada. Mas, diferente do ensino médio, você não precisa fazer o reconhecimento de nível. Ou seja, você tem que ter reconhecimento de nível com o ensino médio. O teu ensino superior, no Brasil, por exemplo, você pode reconhecer ou não em Portugal, dependendo do teu objetivo aqui em Portugal. Mas não é obrigatório. Ou seja, eu fiz o meu reconhecimento de nível pela nova School of Law, mas não era obrigatório porque até então advogados poderiam praticar já a advocacia aqui em Portugal sem precisar fazer esse reconhecimento, coisa que hoje não é possível, mas, né, até o momento, a gente tá o quê? Hoje, dia 12 de agosto? 12 de agosto. Hoje você teria que fazer um reconhecimento de nível para poder tentar fazer inscrição como advogado estagiário em Portugal. Seguindo o rito que o português segue. Exato, seguindo o rito que o português segue. No nosso tempo que a gente chegou, não precisava, bastava ser advogado no Brasil, de modo que a gente não precisou fazer o reconhecimento de nível. E o reconhecimento de nível, a gente vai fazer um videozinho separado só para isso, porque ele é um pouco mais tem vários legais, complexo, né? longo, específico, automático e só de grau. Sim. Eu fiz a específico, ou seja, hoje eu sou formado em Direito pela nova School of Law, que é a Universidade Pública daqui de Portugal. Mais recente que a FDUL, né? Ela é de 1970, 80. A FDUL é de 1900 e bolinha. Mas, e também, eu acho o reconhecimento de nível dali muito difícil, no sentido de que eles pedem que você faça provas orais, todas as matérias já possíveis e imaginadas pela cabeça humana, e aí você tem que entrar no âmago do que o investigador mais catedrático de Portugal deseja de você, e você talvez, muito provavelmente... Talvez esse seja o caminho que você queira passar. A não ser que você seja uma pessoa extremamente genial, eu diria, com uma maestria incrível, que consiga vir para Portugal e fazer várias provas orais e ter sucesso nelas, na FDUL. Porque, assim, sendo bem honesto, na FDUL, se durante a prova oral você responder correto, isso vai habilitá-los a fazer perguntas mais profundas. E se você responder correto essas perguntas mais profundas, eles vão perguntar coisas mais profundas. Até chegar ao ponto em que você não vai saber. E isso vai ser muito frustrante na sua vida, de modo geral. Então, eu recomendo fazer o reconhecimento na nova, porque eles são mais flexíveis. Não são nem flexíveis, eles reconhecem o teu nível. Formou, fez a prova, é o normal de um aluno. Se você tiver o CPC 3, por exemplo, você vai ter que fazer prova. Se você tiver o CPC 4, que é o caso do Dr. Felipe,
Não precisa fazer prova, só vai pedir o reconhecimento automático, quase que automático. Mas não é automático, né? É passado por um júri. Sim. Automático só é nível de doutoramento. Mas o reconhecimento de nível do Felipe, por exemplo, não precisaria fazer prova, não precisaria, mas mudou de assunto totalmente. Vamos voltar aqui para a VFS. Enfim, para quem vai para o nível superior não precisa fazer o reconhecimento, né? Da graduação, vai fazer um mestrado só com aquilo, e aí você, obviamente, depois de formado no mestrado, já vai ter um grau aqui em Portugal, não precisa mais reconhecer nada. O doutoramento é a mesma coisa, não precisa reconhecer o mestrado, muito embora eu recomende que, depois que você finalize o mestrado em Portugal, você faça o reconhecimento no Brasil. Então, superado as possibilidades para quem vem para estudar, a gente depara agora com a nova possibilidade, criada ano passado, para quem deseja vir a Portugal para procurar trabalho. Ocorre que, durante a pandemia, houve uma crise do procedimento migratório em Portugal, houve um esvaziamento de Portugal, que não está acontecendo, mas houve esse esvaziamento, e o governo, como forma de mitigar essa carência que o mercado português estava sofrendo do mercado de trabalho, estava escasso, se conseguir pessoas para trabalhar, genuinamente falando, foi determinada a possibilidade de se dar um visto para quem quer vir a Portugal procurar trabalho. Esse visto é pensado em quem não está com visto de estudos, que não está... Lembra que os vistos em Portugal são sempre excludentes. Um visto exclui a possibilidade dos outros, o outro visto exclui a possibilidade dos outros. O que quer dizer que se você se adequa a essa situação, você vai ter que caminhar por ela até o final. Se você se adequa à situação de estudo, vai ter que caminhar por ela. Então, se você está no Brasil e deseja vir para a Europa, nomeadamente Portugal, para ver se você vai encontrar trabalho, hoje existe a possibilidade nova de se aplicar diretamente para um visto de procura de trabalho. Eu vou falar basicamente do que funciona e o Felipe fala como é que consegue e quais são os requisitos. Basicamente, esse visto vai lhe permitir vir para Portugal e procurar trabalho por um período de 4 meses, podendo ser estendido por um período de mais 2, um total de 6 meses. E lembrando que, para essa modalidade, o maior contra está ligado ao fato de que você precisa ter efetivamente, dentro desse período, um contrato de trabalho efetivamente assinado e vigente. Ou seja, não vai se... para as outras possibilidades, você pode emitir recibos verdes através de uma atividade profissional liberal. Por exemplo, um médico, um advogado, você pode ter atividade aberta e ser tipo dono do seu próprio negócio, como é o caso da MEI no Brasil. Para essa modalidade de visto de procura de trabalho, isso não é possível. Você vai estar adstrito, alocado à necessidade de ter um contrato de trabalho. Se você não tiver um contrato de trabalho ao final desses 4, podendo ser prorrogáveis por mais 2, você vai ter que retornar para o país de origem, porque você não cumpriu os requisitos. E que é um problema em Portugal, porque geralmente as empresas acabam contratando um funcionário que seria vigente o acordo, um contrato de trabalho, e acabam colocando pela modalidade de recibos verdes, de maneira a mascarar um pouco essa relação trabalhista. Aqui existe 2 possibilidades de contratação. Nem sempre é um contrato, né? Às vezes é pela emissão dos recibos verdes, o que pode dificultar de você, mesmo estando trabalhando, comprovar que de fato esse vínculo. Isso. Exatamente. Mas tem que ser um contrato de trabalho, nas modalidades certinhas, com desconto na previdência próprio, na modalidade de trabalho de contrato. Não pode ser trabalho independente. Exatamente. E partindo para a parte de documentos, da mesma maneira que os outros vistos têm que ser aplicados junto à VFS, enviado por carta, etc. Só que esse visto tem algumas particularidades. Como que ele é um visto que depende de você, de fato, encontrar alguma coisa em Portugal, nesse caso, trabalho, para poder permanecer, você tem que comprovar, além do meio de subsistência um pouquinho mais alto, você tem que comprovar, como que é pelo período de 4 meses, você tem que comprovar 3 salários mínimos já em conta para poder vir a Portugal. Ao todo? E além disso, você tem que comprovar que tem a passagem de volta, porque pode ser que você não encontre o trabalho e de fato tenha que voltar. E os outros documentos em geral, que é do comprovativo do alojamento, a passagem de ida, seguro viagem, etc. Há a possibilidade de dispensar esse comprovante de subsistência e o comprovante de passagem de volta se tiver um português ou um residente legal em Portugal que assina um termo de responsabilidade de que ele vai fornecer a você tanto a moradia e a parte financeira caso você não consiga se manter no país durante esse período. Mas é interessante que a lei prevê essa possibilidade de dispensa, né? Sim. Caso você venha com esse termo de estabilidade. Exatamente. Esse termo, lembrando, pode ser assinado também no próprio aeroporto. Sim. Não precisa escrever do Brasil com ele. Mas para aplicar o visto, você precisa demonstrar para a junta VFS. O recomendável é que você faça isso do Brasil. Mas se você não tiver e tiver alguém aqui em Portugal que esteja disposto a assinar esse termo de estabilidade por você pode pedir para que essa pessoa se dirija ao aeroporto e faça essa responsabilização, né? Em vosso nome. É como se fosse um fiador, né? É um fiador. E tem uma coisa na minha vida que eu aprendi que ser fiador é péssimo.
Geralmente é um problema. Mas então, junto com esses documentos, ele faz todo o trâmite junto à FFS, da mesma maneira, entrega o passaporte, eles vão entregar um visto. A partir desse visto, você tem a entrada regular no país, encontra o emprego, faz a marcação da entrevista junto ao CEF. Com a entrevista, vai ser concedido também uma autorização de residência. E a partir da autorização de residência, você deixa de ter visto. Você vira residente legal e permanece pelo país, pelo prazo de 2 anos inicial e com a renovação para mais 3 anos. Lembrando que o que acontece com a pessoa que vem como turista e arruma trabalho durante a viagem de turismo? Lembrando que isso não pode ser uma coisa pré-meditada, senão você vai estar incorrendo numa irregularidade, violando, fraudando a lei. Você não pode vir de Portugal como turista e mudar aqui. Agora, acontece, e é para isso que a lei existe, genuinamente os casos de pessoas que vêm visitar e, por acaso, são convidadas a realizar atividade profissional subordinada. Para essas pessoas, você pode fazer a manifestação de interesse. Exatamente. Ou seja, a regularização in loco. É uma declaração de vontade inicial. De quem não tem visto, veio como turista, conseguiu trabalho em Portugal, seja independente ou por contrato de trabalho, nesse caso se abre essa possibilidade, e você vai pedir pelo 88 e 89. Esse é o artigo também. E você vai manifestar interesse em permanecer no país, seja pela via do contrato de trabalho ou pela via da atividade insubordinada, da atividade liberal, trabalho independente. E aí você vai ter que esperar 2 anos para que tenha essa entrevista. Não serve para regularizar. Por isso que esse modo de regularização, apesar de comum, apesar de ser o modo mais fraudado em Portugal, porque todas as pessoas vêm como turista e fazem isso aqui. É possível? É possível. Mas é caro, mas penoso. É penoso, caro, você vai passar 2 anos enclausurado em Portugal, sem poder sair de Portugal. Portugal é pequeno, você não vai poder ir em Espanha, você não vai poder ir em França, você não vai poder ir em nada, porque você vai estar ainda com seu status migratório em processo, vamos colocar assim, né? Sim. E aí você não vai ter isso regularizado tão cedo. As pessoas fazem. Eu recomendo? Definitivamente não. Todas as pessoas que eu conheço que vêm para Portugal e fazem isso, passam por muito perrengue nos primeiros 2, 3 anos, porque você vai esperar o CEF te chamar numa fila inesgotável de pessoas, tá? Diminuiu agora com o CPLP, porque todas as pessoas que optaram pelo CPLP tiveram que cancelar as manifestações de interesse, e aí você teve um encurtamento dessa fila, mas mesmo assim, ainda está muito demorado. Agora estamos analisando até janeiro de 2022. A gente está em agosto de 2023, tem pelo menos 1 ano e meio aí. Sim. De fila na frente hoje. E porque houve encurtamento da CPLP. E fora que esse tempo na fila, ele não te proporciona tantas coisas que uma residência proporciona. Não proporciona nada, tá? Tem, inclusive, há coimas para as empresas que contratam pessoas que não têm autorização de residência com permissão para o trabalho. Então, assim, a empresa pode te contratar, porque Portugal é sempre um país estranho. Você pode regularizar através do trabalho, pode pedir manifestação, pode. Isso vai gerar uma regularização futura. Mas, ao mesmo tempo, a empresa que faz isso está sujeita a coima, a multa. Então, ninguém sabe muito qual é a vontade do legislador. Isso é uma confusão legislativa. Se você for contratado sem ter a autorização de trabalho na residência, a empresa pode pagar uma multa, uma coima, porque te contratou. Mas, ao mesmo tempo, esse contrato, ensejador de coima, é o que te regulariza. Exatamente, permite fazer a declaração. Mas Portugal é assim, tá? Só abre conta no banco se tiver atividade aberta. E só abre atividade se tiver conta no banco. Não, e também tudo é meio cíclico. Quem entra na lista da manifestação de interesse, geralmente as empresas grandes elas não contratam só com manifestação. Por exemplo, uma empresa de telefonia, shopping, centro comercial. Vai ser um emprego um pouco mais informal. Esse é um ponto, tá? Os empregos sérios em Portugal só vão contratar com autorização de residência. Com nela prevista que você pode trabalhar. As empresas mais vamos colocar assim, do terceiro setor, que estão ali na ponta de venda do comércio e tal, elas precisam tanto da mão de obra que elas vão talvez aceitar te contratar com a manifestação de interesse. Mas ela está sujeita a coima. E vai ser um trabalho que, por mais que o trabalho vai ser precário? Não. O trabalho é legítimo. Você pode ir para a justiça do trabalho, caso você ache que há uma irregularidade. Tem que estar tudo ok. Tudo funciona como tem que ser. O recolhimento da Previdência, as proteções da Previdência se você ficar desempregado, se você já for segurado da Segurança Social. Tudo isso funciona perfeito. Só que há essa incongruência legislativa da empresa te contratar sob a possibilidade de ter coima. Por isso que se você vai assim trabalhar na Mel, na Nós, na telefonia, eles só contratam se você já tiver autorização de residência. Vou trabalhar no aeroporto. Mas são empregos bons, né? Não contrato também sem autorização de residência.
E você vai ter talvez uma série de problemas se você fizer dessa forma. Mas é muito feito. Eu não recomendo. Por isso que o visto para de trabalho é uma alternativa muito boa. Para quem de fato quer migrar para Portugal, não tem como comprovar estudo, como fazer um mestrado, ou que não tenha como trazer os rendimentos do Brasil, ela não tem rendimento suficiente para... E não queira estudar mais, né? Não, o cara também tá nem aí mais para estudo, não tem mais saco, quer ir para procurar trabalho. Portugal é um país de acolhimento e ele vai te dar a possibilidade de você regularizar aqui através de um contrato de trabalho. Por que a gente recomenda o visto para procura de trabalho? Porque você já vai chegar com tudo regularizado. Você vai poder tirar sua documentação sem precisar de representante fiscal. Você vai poder tirar seu NIF, você vai poder tirar seu NIS sem precisar de ninguém. Você vai poder abrir conta em banco, você vai poder fazer tudo. Da chegada. Então o visto é a situação sempre que vai te trazer mais possibilidades. Então a vida mais humana, mais digna, quando você migra. Por isso que esse planejamento migratório é importante, porque ele vai te dar a possibilidade de ter um processo migratório mais simplificado, mais simples, mais digno, mais humano, do que você ficar aqui e ficar caminhando para um lado ou para outro. Sim, vai inclusive impulsionar na busca do emprego, né? Porque a pessoa que está na manifestação de interesse é diferente da pessoa que tem um visto. Isso. Já está regular no país e que, de fato, precisa encontrar um trabalho para obter a autorização de residência. Ok. E, superado esse problema gigantesco que é a manifestação de interesse, e que é, honestamente falando, o procedimento que eu menos gosto de trabalhar, porque, normalmente, a manifestação também está ligada com pessoas de menos poder aquisitivo. A verdade é essa. E aí você tem pessoas que são muito mais carentes, numa situação muito mais precária. Sim. E aí acaba sendo um combo perfeito para as pessoas virem aquelas famosas frases: Portugal não dá para viver, Portugal ganha pouco, Portugal não sei o quê. Não, não é. Vira uma experiência ruim. Vira uma experiência ruim. Exatamente. E agora, passando o visto do procura de trabalho, falar de outra modalidade de visto de residência, que é o visto para rendimentos próprios, visto D7. Eu acho que hoje em dia é um dos vistos mais solicitados, né? Muitos aposentados no Brasil solicitam esse visto, ou pessoas que têm rendimentos de empresas, prolabore, etc. Da mesma maneira, VFS faz a aplicação, envia por carta, aguarda o aceite com tem que ter conta em banco em Portugal. Aí tem uma particularidade que o comprovante de subsistência, além de você ter que ter comprovado 1 ano de vida em Portugal, pelo menos com salário mínimo. Um salário mínimo, são 760 euros por mês, que a pessoa tem que comprovar. Esse valor já tem que estar depositado previamente em uma conta bancária, preferência não, obrigatoriamente portuguesa, para que, querendo ou não, a pessoa que confere o visto tenha a segurança de que você vai ter, de fato, a possibilidade de permanecer no país por esse período. É um visto que você tem que comprovar o teu alojamento também inicial, que você tem que ter a passagem de ida, que você tem que ter um seguro viagem também para fazer viagem, tudo certinho. A única diferença é a da parte da subsistência, que você tem uma comprovação um pouquinho mais rigorosa. E essa dificuldade, igual o Dr. Ramon explicou anteriormente, de conseguir abrir essa conta em banco portuguesa sem o visto. Porque o visto prescinde dessa abertura de conta anteriormente. Então, pessoas que solicitam no Brasil encontram um pouco essa dificuldade. Exato. Pelo que é importante, para o visto D7, eu recomendo fazer uma assessoria com alguém que já trabalhe com isso, porque é um visto que tem muitas particularidades que tem que ser analisadas caso a caso. Por exemplo, esse comprovativo de rendimento, apesar de ser depositado na conta, você pode comprovar ele também através de aluguel de imóvel, você pode comprovar ele através de contrato de trabalho, de outras comprovações. Não necessariamente você tem que comprovar só com aposentadoria. Ah, sim. Né? Você tem que comprovar que você tem rendimentos, sejam eles lícitos. Esse é o ponto. Se você tem comprovantes lícitos de rendimento, declarados em imposto de renda, declarados para o governo, você consegue pedir para vir para Portugal com rendimentos próprios. É o caso, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe ela tem uma casa que ela aluga e que esse contrato de aluguel da casa tem que ter alguns requisitos para que esse contrato de aluguel seja válido, tá? Para comprovante de rendimento. Eles pedem que, por exemplo, esse contrato de aluguel seja averbado em cartório, que tenha reconhecimento das firmas. Ou seja, comprovando que aquele contrato é verdadeiro. Com as testemunhas certinhas. Mas funciona bem. Eu tenho uma empresa que me traz um prolabore, eu nem trabalho mais lá, mas essa empresa me traz rendimentos mensais. Pode também. Tem participação como acionista numa empresa. Exato. Tem proventos mensais compatíveis com o salário mínimo português. Exato. Por exemplo, o Dr. Felipe, ele é ótimo, né? Em investimentos de ações de risco. E o pai do Dr. Felipe, por exemplo, quase perdia a possibilidade de aplicar para rendimentos próprios por causa do Felipe. Né? Deu tudo certo no final. No final deu tudo certo. Ele tentou convencer o pai dele de que quem não, só perdia quem vendia, né? Deu certo. Não vendeu, depois recuperou. Ele... Só explicando, tá? E por favor, Milan, não corte isso do vídeo, isso aqui merece ao vivo. O Dr. Felipe ele comprou ações da CVC faltando 2 meses. Pré-pandemia, 2 mesinhos antes. Bastante, muitas ações.
Ele perdeu bastante dinheiro com isso, mas ele recuperou com outras. Mas em minha defesa, naquela época, a CVC era uma das melhores ações da Bolsa, tava todas as casas de análise recomendando, CVC, ação de ouro. Mas como diz uma queridíssima amiga, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? E aí a pandemia deixou o pai do Felipe com um pouco menos de cabelo do que ele começou esse investimento. Não, deu tudo certo no final. Deu. De fato, o V17, a figura do meu pai também é a clássica do V7 que é aposentado. O cara que tem um rendimento próprio garantido para sempre, o mesmo valor, então ele tem a capacidade de viver em Portugal, o governo aceita, o governo até tem, algumas cidades até incentivo para quem tem esse tipo de visto. A Cascais, até um bom tempo atrás, tinha um incentivo de não pagar imposto de renda por 20 anos. Madeira? É. Madeira também tem muitos incentivos para quem quer ir para lá. E tem o Nômade Digital. O Nômade Digital é um visto novo também, ele saiu na mesma época que o visto de procura de trabalho. É parecido com o D7, mas não se confunde, porque o visto para Nômade Digital você tem que estar prestando serviço ou trabalhando de forma remota para uma empresa que não seja sediada em Portugal. Por exemplo, o caso mais comum que a gente vê no Nômade Digital são os influencers e também os trabalhadores de TI, porque eles prestam serviço para empresas que estão na Alemanha, nos Estados Unidos. Então ele tem a capacidade de vir trabalhar em Portugal de forma remota, ele trabalha com uma empresa externa. Além de todos os documentos que sempre estão presentes no visto, como a passagem, comprovante de alojamento e comprovante de subsistência, tem uma particularidade também no comprovante de subsistência. Você tem que provar que nos últimos 3 meses antes da aplicação do vídeo, você teve uma remuneração total mínima de 4 salários mínimos portugueses. Então esse é para quem de fato tem rendimentos altos. Exatamente. E, só para fins de esclarecimento, o Golden Visa, por enquanto, está suspenso. Tem uns 2 anos já, né? Então, por enquanto, Portugal não está abrangendo a possibilidade de você comprar imóvel de alto valor e pegar o Golden Visa. Mas, por enquanto, Portugal não está com interesse em continuar, o que eu não entendo por quê. Para mim, esse é a definição. Acho que é o programa da habitação, eles justificam nisso, né? Habitação. Mas você tem dinheiro para comprar um imóvel de 1 milhão então, de euros. Mas se não me engano era 500 mil euros, né? O Golden Visa. Então, era 500 mil euros, mas isso eu até concordo. Eu conversei com a gerente do banco ontem sobre isso. E ela falou que, pelo menos em Lisboa faz sentido, porque os imóveis subiram tanto de preço que o valor do Golden Visa é o valor do imóvel em Lisboa que qualquer pessoa pode comprar. E o que acontece é, essas pessoas que vêm com Golden Visa, estrangeiros, vêm para cá e acabam não tendo nacionalidade depois de um tempo e não na teoria não seria o interesse do governo. Então ela justificou que é pelo preço dos imóveis, que em Portugal sobe em regra geral, em Lisboa muito mais. Eu até concordo com isso, que os imóveis aumentaram muito o valor e que o que era Golden antes não é Golden hoje. Silver. Mas aumenta o valor. Coloca 2 milhões, sei lá, do Golden Visa. Ok. Né? Mas aí talvez não se torne tão atrativo o visto também. É europeu, né? Um visto europeu. Você teria uma nacionalidade portuguesa, por que comprar uma casa? A casa de 2 milhões, é difícil juntar 2 milhões de euros? Eu acho difícil demais. Eu acho que a pessoa que tem 2 milhões de euros, ela é mais do que tem que ser mais do que bem-vinda no país. Tem algo a esclarecer. Todos esses vistos, a partir do momento que você tem autorização de residência, confere o direito de solicitar a nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência. Sim. Com a exceção do nômade, exatamente. Porque você vai estar no regime não habitual, de residência não habitual, o que lhe dá um fiscal, o que lhe dá um imposto de renda mais barato, mas ao mesmo tempo não conta para fins de nacionalidade. E o mais importante, que o Dr. Felipe esqueceu de falar, e eu achei que ele ia falar isso agora, que todos esses vistos permitem trazer os familiares. O prometo, com certeza. Lembrando que todos os vistos, seja de turismo, o de estudo, de trabalho, nômade ou rendimentos próprios, permite reagrupar a família inteira. Lembrando que família não é parente, tá? Família é sua mulher e filhos menores. E os pais independentes. E os pais, se forem independentes, acima de 65, cheio de problemas de saúde, morrendo. Mas, via de regra, família lembra disso. É mulher e filhos menores. O resto é parente. Então você consegue reagrupar a tua família, estando você em qualquer uma dessas modalidades. De estudo, trabalho e rendimentos próprios. O que altera é a montante de comprovação de rendimentos que você tem que ter. Porque então, isso vale para todos. O agregado, o companheiro, tem que comprovar mais 50% de renda do que você comprovaria normalmente pelo visto. O esposo, a esposa, né? E os filhos menores comprovam 30% cada um. Filhos maiores podem reagrupar na sua família? Não. Sim. Não, porque eles deixam de ser sua família. Eles têm que ser titulares de um visto também. De um visto próprio. Ah, mas eu sou estudante com 21. Talvez. Aí sim existe alguma coisa que pode. Mas se comprovar que está estudando e até os 24. Fora disso, não há possibilidade. Talvez, muito remotamente, se tentar usar o 122, né? E também tem outra coisa que a gente pode falar, bem rapidinho aqui, que é de planejamento obrigatório, que é a pessoa que não vem com visto, por quê? Foi o meu caso. Porque eu sou casado com cidadã da União Europeia. Minha esposa tem a nacionalidade italiana
Então, de fato, eu não precisava de um visto. E eu tenho um tratado dentro da União Europeia, do Tratado de Livre Circulação, em que os europeus podem circular e escolher onde residir dentro da União Europeia desde que comprovado alguns requisitos. E a minha esposa, como que ela tem a nacionalidade italiana, ela pode vir morar em Portugal, só declarar que quer permanecer aqui. E eu, por ser casado com ela, pude entrar em Portugal sem visto, sem passagem de volta, sem seguro de saúde, seguro viagem, desculpa. E eu passei pela fronteira no guichê europeu, não peguei fila, etc. E desde o momento que eu entrei, eu estive regular no país. Eu só agendei no CEF a entrevista e tive a oportunidade de ter um cartão de residência de 5 anos, diferente dos vistos que conferem 2 anos e 3 anos. E que, muito embora se fale na lei que não é preciso comprovar meio de subsistência, nada, quem fez a entrevista do Dr. Felipe no CEF fui eu, e eles pediram tudo. Pediram NIS, Previdência Social. Pediram para comprovar rendimentos, meu e trabalhava, o dele dela. O que quer dizer que, em Portugal, é sempre bom pecar por excesso. Porque mesmo o Dr. Felipe tendo o direito de ter uma autorização de residência permanente em Portugal, como ele tem, e não seja necessário comprovar nada, porque ele é esposa de europeia, por assim dizer, ele precisou comprovar igual. Então, a gente sempre leva isso como... A gente nunca toma isso por garantido, a gente leva isso para todas as pessoas. A gente trabalha sempre com a maior margem de erro possível. Qualquer coisa que for dar errado, a gente está prevenido. Exato. Porque o fato é que na ponta da entrevista, sempre tem alguém que está, normalmente, ou não conhece a lei, ou está indisposto a fazer o que a lei manda. Então, a gente leva tudo porque o que quer que peça, a gente já entrega para poder facilitar o processo migratório e facilitar o processo de autorização de residência de um modo geral. De modo que o Dr. Felipe é a única situação em que ele já conseguiu de início uma residência com 5 anos de prazo de validade e que depois dela, mesmo que ele decida se divorciar, por exemplo, agora ele já conseguiria aplicar para a nacionalidade no final. Se bem que não é o caso dele, porque ele tem uma avó que é espanhola e tem uma avó que é portuguesa. Ele pode aplicar pela via sanguínea. No meu caso, eu vim pelo visto estudante, consegui o reagrupamento do meu cônjuge e permaneço com a renovação automática do visto estudante. Porque se você vem com o visto estudante, ao final, no meu tempo só dava 1 ano e depois renovava por 2. Agora são 2 anos, renovava por 3. E ao final, já teria a possibilidade de pedir a própria nacionalidade. E a residência permanente também. Ou a residência permanente, né? Porque antes de você ter a nacionalidade, você já renova para uma residência permanente. E essa não pode ser feita automática. Essa residência aqui converte para permanente, ela tem que ser presencial também, como manda o figureiro, muito embora não tenha vaga. Então é isso, pessoal. Foi um prazer tê-los conosco para mais um podcast, número 2, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado e continue nos acompanhando.